Hoje nós temos a satisfação de receber aqui o vereador Fernando Sirkia, ele que é o presidente da CPI da FEMA, e esse é o assunto que nos traz nessa entrevista. Vereador, muito obrigado por sua participação conosco, pelo tempo aí para trazer informações para a população, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui sobre o trabalho que a gente vem desempenhando e, novamente, muito obrigado por dar essa oportunidade. Vereador, então eu gostaria para a gente começar que o senhor falasse um pouco como está sendo o trabalho da CPI e os resultados obtidos até o momento, né? Claro que em nenhum momento, vereador, a gente vai aqui falar sobre, né, pedir nenhum relatório antecipado, né, não é nada disso, mas vamos falar sobre os fatos, né, e é isso que realmente eu acredito que a população quer saber, né? Eu fico até tranquilo de emitir minhas opiniões e analisar os fatos, porque eu sou o presidente, não sou o relator. Acho que o relator tem esse dever de ter mais parcimônia e ter mais imparcialidade, mas eu, como presidente, eu acredito que a população tem o direito de saber os fatos que já estão consolidados e que nada muda. Podem criar mil versões, mas os fatos estão lá. A CPI ela foi aberta diante da omissão dos dirigentes da FEMA em responder alguns questionamentos da Câmara. A gente queria que houvesse mais transparência, porque a FEMA não respeita a lei da transparência. Inclusive, eu fiz uma denúncia que virou um inquérito civil no Ministério Público sobre o não respeito à lei federal que determina ali a publicação de todos os dados, enfim. E diante dessa inércia dos dirigentes em darem transparência e dos boatos que corriam de diversos contratos fraudulentos, a gente chegou a convocar o Arildo e o Vela, Arildo diretor executivo, o Arildo presidente, o Vela diretor executivo, para prestar esclarecimentos. O Arildo foi numa reunião da comissão de orçamento, mas ficou muito mais coisa em haver do que solucionada. E a gente abriu a CPI para finalmente poder jogar luz sobre o que acontecia ali na FEMA, que até então, devido à falta de transparência, era uma escuridão completa. E para nossa surpresa, a gente sabia que tinha alguns indícios muito sérios de irregularidades, mas quando a gente inicia a CPI e coloca a cara a tapa, a população, muitos professores, alunos, gente ligada à FEMA começou a trazer denúncias para a gente. Eu virei um para-raio de denúncia aqui em Assis. E aí todo mundo falava, olha, investiga isso daqui, procura aquilo ali, tal pessoa já foi contratada e não poderia. E aí na hora que a gente começa a fazer esse trabalho investigativo mesmo, de se debruçar, colocar na parede, começar a analisar, a gente percebe que o buraco é muito mais embaixo do que a gente imaginava. E quanto a gente mais cava, mais coisa aparece. E vale lembrar que até o momento a nossa linha de trabalho é só em cima dos dados de 2020, 2021 e 2022. Porque 2017, 18, 19, a FEMA se recusa a publicar, mesmo tendo um inquérito civil, mesmo tendo diversas provocações da Câmara e do Ministério Público, eles se recusam a publicar esses dados. Então, a CPI agora vem fazendo esse trabalho investigativo. Iniciamos ali com a questão dos super salários, que ficou ali claro que existiam muitos salários muito acima do teto constitucional. Os dirigentes argumentam que esses pagamentos estão legalizados através de uma liminar do Tribunal de Contas, STF, mas essa liminar simplesmente não abarca a FEMA. A gente se debruçou sobre a questão do super salário. Agora a gente vai começar a iniciar uma outra etapa. Vamos finalizar essa parte dos super salários, pegando mais alguns casos ali de professores com uma titulação baixa, professores especialistas e mestres que ganham mais que professores doutores, são os casos que têm mais contraste. E a partir disso, a gente vai iniciar com as empresas que a gente suspeita dos contratos. Começando ali, talvez, pela Projeto, que é uma empresa ligada à primeira-dama do município de Assis, ela já foi sócia, ligada à sócia do filho do Arildo em outra empresa, a Renata Rocha. Então, a gente vai iniciar essa fase agora, se debruçando sobre as empresas, se debruçando sobre esses contratos, para a gente ter mais clareza de onde está indo o dinheiro que os alunos pagam tão caro na mensalidade. Então, vereador, na verdade, além das denúncias que originaram as ações na justiça e também a abertura da CPI, o senhor nos conta que hoje a CPI já tem em mãos dados de que há outras irregularidades além dessas, é isso, né?
Isso, lá no requerimento inicial da abertura da CPI, o objeto é investigar irregularidades na diretoria executiva e na presidência. E a gente listou alguns dos delitos que podem vir a ter sido praticados por esses dirigentes: peculato, favorecimentos pessoais, alteração em processos licitatórios. Mas a partir dali, começaram a chegar cada vez mais denúncias. Inclusive, tem denúncias que a gente não tem braço para apurar. A gente está dando uma prioridade, fazendo uma linha de trabalho e conseguindo concluir diante dos fatos que a gente já tem, aí a gente vai começar outros. Tem muita gente que pede para a gente investigar o Cinema Piracaia, que foi uma obra de milhões de reais, que foi gasto pela FEMA, era da prefeitura, passou para a FEMA. Tem muita gente que pede para a gente investigar as policlínicas e a gente espera conseguir chegar lá. A gente está fazendo um trabalho muito intenso. A gente, se você for comparar aí com as outras CPIs que normalmente acontecem na Câmara Municipal aqui, vocês vão perceber que a gente está num ritmo muito forte de oitivas. A gente está fazendo 4 oitivas por semana, quando não mais. Então, a gente vem fazendo esse trabalho, mas é um volume muito grande. Então, a gente está tendo que fazer uma linha de prioridades para fazer um começo, meio e fim de cada um desses pontos a serem investigados. E a gente espera aí que até o final da CPI, que tem prazo de 180 dias e deve se encerrar devido ao recesso que fica suspenso ali em fevereiro de 2023, a gente espera que até lá a gente consiga investigar todos esses pontos e dar uma resposta enfática para a sociedade. Você acredita que esse tempo de 180 dias será suficiente, uma vez que o volume aí de denúncias tem aumentado a cada dia, vereador? Então, nós temos a prerrogativa de alongar esse tempo, de estender o tempo da CPI por mais 180 dias, o que daria ali praticamente um ano, 360 dias total de investigação. A gente espera concluir no prazo, porque no meu entendimento, no entendimento de muitos dos outros membros da CPI, a gente entende que esse processo é muito desgastante para a FEMA. E a FEMA, como uma instituição tão importante do nosso município, ela não merece estar passando por tudo isso. Todas essas omissões, ela vem de meia dúzia de dirigentes que portam como fossem donos de uma fundação que é pública. Não interessa a ninguém a gente prolongar essa CPI, porque é um desgaste muito grande a imagem da FEMA. A gente não quer que essa investigação acabe prejudicando a FEMA. A gente entende que às vezes é necessário colocar o dedo na ferida, às vezes é necessário fazer os embates que a gente está fazendo, mas a gente gostaria que tudo fosse feito com mais agilidade. Agora está trocando a diretoria executiva, o Vela pediu exoneração para assumir a diretoria acadêmica, o Vela é um dos investigados, e quem assume agora é o Nivaldo, um servidor de carreira, chefe do setor contábil da FEMA. Então a gente espera que com essa mudança mude também a postura da FEMA em relação à investigação, que os processos sejam mais ágeis, que os documentos sejam entregues mais rapidamente e que com isso a gente possa agilizar esse processo de investigação para que a gente possa concluir o quanto antes. Agora, vereador. Mas, havendo necessidade, sem dúvida, teremos que prorrogar. Tá certo. Vereador, para Pode que a falar. população possa ir acompanhando, quais são os próximos passos da CPI agora? Então, nós iniciamos ali com as questões dos super salários. A gente ainda não encerrou, porque são diversos professores, são acho que quase 20 professores que recebem acima do teto constitucional, sem autorização legal. E aí, o que a gente vai fazer? A gente, para não precisar ouvir todos esses professores, o que seria bem desgastante, a gente está escolhendo alguns professores que têm titulação baixa e salário alto. Porque, de acordo com o plano de carreira que foi aprovado agora em 2021, os professores eles têm todos uma progressão na carreira igual, independente do curso. Então a gente está pegando os professores ali que são especialistas e ganham acima do teto, os professores que são mestres e ganham acima do teto, para a gente entender por que, diante do mesmo plano de carreira, está tendo diferenças tão grandes na hora de analisar a remuneração de cada um. Finalizando essa parte das remunerações, a gente vai entrar na parte dos contratos com as empresas. E aí a gente tem algumas empresas que são prioridade, digamos assim. São elas a Projeto, que é uma empresa ligada à primeira-dama, que a gente vai muito em breve fazer as convocações e as oitivas para a gente poder analisar melhor esses contratos e a legalidade desses processos. A gente precisa ouvir também o pessoal da Salute, que é um contrato milionário que tem com a FEMA, que inclusive foi
Foi revogado esse contrato recentemente, não sabemos por quê, talvez seja até uma confissão de culpa. E aí a gente tem mais alguns contratos para analisar, como o contrato com a Z5, que é a agência de marketing que paga o dinheiro lá para a Cecit, que paga para alguns outros meios de comunicação, que a gente quer entender os critérios usados nessas remunerações, nesses pagamentos feitos pela agência. Então a gente vai entrar, encerrando essa parte das remunerações, a gente entra na parte empresarial. Encerrando a parte empresarial, a gente vai avaliar ali quais são os próximos passos ainda. Por enquanto, a gente vai fazer as requisições documentais, do departamento de compras, do cinema, de todas as partes, para que com esses documentos em mãos a gente possa tomar uma decisão assertiva sobre quais serão os próximos passos. Tá certo, vereador. O senhor acha que a Câmara Municipal, com sua assessoria, tem as condições necessárias para dar o suporte à CPI ou haverá necessidade, talvez, de contratação de uma assessoria externa, alguma coisa, ou não se pensa ainda nisso? Olha, a Câmara ela tem uma equipe qualificada. A gente não tem assessor lá na Câmara Municipal de Assis, a gente faz o trabalho tudo na unha e na garra mesmo. Mas eu acho que a Câmara tem uma equipe muito bem qualificada. A gente tem 2 procuradores de carreira que são muito qualificados, muito técnicos, que nos ajudam bastante nesse processo. E em 2021, o presidente da Câmara na época, Vinícius Simbi, contratou um serviço de auditoria externa de um ex-consultor, de um ex-fiscal do Tribunal de Contas, o Eduardo. E aí ele vem prestando esse auxílio nas comissões parlamentares de inquérito também, não só na da FEMA, como na do lixão, como na das multas. Então, a gente tem esse serviço hoje contratado, que é de um consultor do Tribunal de Contas, que vem nos assessorando na requisição de documentos, na elaboração desses ofícios. Então, a gente vem tendo uma equipe de trabalho muito interessante e eu acho que vai render bastante frutos para o município de Assis. Então, vereador, a gente sabe que existe ainda muito trabalho a ser feito, apesar de que nesses praticamente 2 meses de trabalho, muita coisa já apareceu e o trabalho está andando bem, né? Nós desejamos aí bastante sucesso, conte conosco aí para poder levar todos os esclarecimentos à população. E se o vereador tiver aí mais algum esclarecimento que queira deixar à população, por favor, fique à vontade, vereador. Eu agradeço pela oportunidade de ter essa entrevista. Eu acho que o canal de vocês aí vai vir a contribuir muito com a divulgação das notícias que realmente têm interesse público, que a gente vê que hoje no município de Assis, por exemplo, hoje essa é a primeira entrevista que eu estou dando para falar sobre uma CPI tão importante que vem mobilizando tanto a sociedade assisense e sensibilizando as pessoas a olhar o que está acontecendo dentro da fundação. A gente ainda vai ter muitos desdobramentos dessa CPI e eu agradeço novamente a oportunidade. Vamos seguir aí fazendo nosso trabalho firme, coesos e transparentes como deve ser. Muito obrigado, Gilmar. Eu que agradeço. Um grande abraço, bom trabalho, vereador.